Era uma noite fria de agosto de 2008, quando o silêncio da Fazenda Esperança, em Rio Grande do Norte, foi abruptamente quebrado. O cheiro de terra molhada pela chuva recente misturava-se ao odor metálico que logo seria discernido como sangue. Um grito, abafado pelo vento que soprava forte, ecoou pelas paragens antes de se extinguir em um gemido final. Esse foi o prelúdio de um dos crimes mais perturbadores e complexos que o Brasil testemunharia. Um caso que viria a expor as fissuras mais profundas da psique humana e as consequências devastadoras de uma obsessão silenciosa. Hoje, no Coração Podre, vamos desvendar a história de Maria de Fátima Freire, a mulher cujo destino se entrelaçou com a escuridão e o homem que a observava das sombras, um caso que a justiça demoraria anos para desvendar por completo. Se você, como nós, busca entender as profundezas da mente humana e os mistérios que nos cercam, considere se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma das nossas investigações. O ano de 2008 era um período de contrastes para Maria de Fátima. Aos 48 anos, ela era uma mulher trabalhadora, dedicada à sua família e à pequena fazenda que administrava com o marido, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. A vida no campo, embora árdua, oferecia uma rotina de simplicidade e proximidade com a natureza que Maria de Fátima apreciava. No entanto, por trás da fachada de tranquilidade, uma sombra se alongava. Há alguns meses, Maria de Fátima vinha recebendo cartas anônimas. No início eram apenas mensagens estranhas, quase pueris, que ela tentava ignorar. Mas o tom mudou. As cartas se tornaram mais frequentes, mais explícitas, mais ameaçadoras. Elas revelavam detalhes íntimos de sua vida, de seus hábitos, de seus movimentos. O anonimato do remetente era aterrorizante. Parecia que alguém a observava constantemente, um predador invisível que conhecia seus passos. Maria de Fátima começou a sentir-se vigiada. Cada sombra, cada som na fazenda, cada sussurro do vento parecia carregar a presença do seu perseguidor. O medo se instalou, corroendo sua paz e transformando a segurança do seu lar em uma prisão de ansiedade. Ela conversou com Francisco, o marido, que tentou acalmá-la, atribuindo as cartas a alguma brincadeira de mau gosto ou a um vizinho invejoso. Mas a intuição de Maria de Fátima gritava que algo muito mais sombrio estava em jogo. A escalada da perturbação atingiu seu ápice na noite fatídica de 26 de agosto. Francisco das Chagas havia ido à cidade para resolver alguns assuntos, deixando Maria de Fátima sozinha na fazenda. Uma prática comum que, naquela noite, se tornaria fatal. Por volta das 20 horas, quando a escuridão já havia engolido a paisagem e apenas a luz bruxuleante da lua iluminava o caminho, um invasor rompeu a tranquilidade da fazenda. Maria de Fátima foi surpreendida em sua própria casa. Não houve tempo para reação, apenas para o terror paralisante. As marcas da violência seriam descobertas mais tarde, mas a brutalidade do ataque sugeria um ódio profundo, quase pessoal. O corpo de Maria de Fátima foi encontrado no dia seguinte, quando Francisco retornou à fazenda e se deparou com a cena que mudaria sua vida para sempre. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Rio Grande do Norte, chocando a todos. Quem poderia ter cometido tal atrocidade contra uma mulher tão respeitada? A investigação inicial se concentrou nas pistas mais óbvias. A polícia encontrou vestígios de luta e o que pareciam ser as iniciais FS, gravadas na parede com sangue, um detalhe macabro que imediatamente direcionou as suspeitas para um possível inimigo pessoal. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, o marido, foi o primeiro a ser interrogado. A reação inicial da polícia, muitas vezes, é focar no cônjuge, e Francisco não foi exceção. Ele foi questionado exaustivamente, mas sua narrativa era consistente. Ele estava na cidade a trabalho, com álibis que pareciam se sustentar. No entanto, a dor e o choque o tornavam um alvo fácil para a desconfiança. A comunidade, por sua vez, estava dividida. Alguns apoiavam Francisco, enquanto outros viam nele um homem com segredos. A pressão sobre a família de Maria de Fátima era imensa,
e a sensação de impunidade começava a pairar sobre o caso. As cartas anônimas, antes consideradas meras provocações, agora ganhavam um novo e sinistro significado. Elas eram evidências de uma perseguição, um prelúdio para a tragédia. Mas quem as escrevia? E por quê? A polícia, inicialmente, seguiu várias linhas de investigação. Vizinhos, desafetos, até mesmo a possibilidade de um latrocínio, embora nada de valor significativo tivesse sido levado da fazenda. As iniciais FS se tornaram um ponto central, mas as tentativas de identificar alguém com essas iniciais que tivesse um motivo para cometer um crime tão hediondo foram infrutíferas. A falta de progresso começou a gerar frustração e um sentimento de que o caso poderia se tornar mais um mistério não resolvido. No entanto, um detalhe crucial chamou a atenção dos investigadores mais experientes: a natureza das cartas. Elas não eram apenas ameaçadoras, eram obsessivas. O conhecimento íntimo da rotina de Maria de Fátima sugeria alguém que a observava de perto, alguém que tinha um interesse doentio em sua vida. Essa percepção levou a polícia a reavaliar a possibilidade de um perseguidor. Meses se passaram, e a dor da perda de Maria de Fátima continuava a assombrar sua família. A investigação parecia estagnar, e a esperança de justiça diminuía a cada dia. Mas em um ponto distante da linha do tempo, um novo elemento surgiu, que viria a virar o caso de cabeça para baixo. Em 2009, um ano após o assassinato de Maria de Fátima, a polícia de Pernambuco prendeu um homem chamado Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, homônimo do marido da vítima. Este Francisco, no entanto, era um indivíduo com um histórico perturbador de crimes sexuais e assassinatos de crianças e adolescentes. Ele era conhecido como Chagas, o maníaco do parque, na cidade de Altamira, no Pará, onde havia cometido uma série de atrocidades nos anos 90. A coincidência de nomes era bizarra, mas o que ligaria o maníaco de Altamira ao crime de Rio Grande do Norte? A princípio, a conexão parecia improvável. Altamira e Rio Grande do Norte eram estados distantes, e os crimes de Chagas, o maníaco, eram predominantemente contra menores. No entanto, a persistência de alguns investigadores levou a uma reanálise das evidências do caso de Maria de Fátima à luz do perfil de Chagas. O que emergiu foi uma revelação chocante. Em um dos crimes de Chagas, o maníaco, ele havia sido flagrado com uma carta que continha uma letra peculiar e um estilo de escrita que remetia às cartas anônimas recebidas por Maria de Fátima. A caligrafia, a escolha de palavras, a obsessão por detalhes íntimos. Tudo começou a se encaixar. A polícia de Rio Grande do Norte, em colaboração com as autoridades de Pernambuco e Pará, decidiu investigar a fundo essa possível ligação. A reviravolta no caso veio quando Chagas, o maníaco, já detido por outros crimes, foi interrogado sobre o assassinato de Maria de Fátima. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento, mas os investigadores, munidos de novas informações e evidências, apertaram o cerco. Confrontado com as semelhanças entre a caligrafia das cartas e sua própria escrita, e com o conhecimento de detalhes do crime que só o assassino poderia saber, Chagas, o maníaco, finalmente cedeu. Em um depoimento frio e calculista, ele confessou ter assassinado Maria de Fátima Freire. A revelação foi um choque para todos, especialmente para a família da vítima, que jamais imaginaria que um serial killer de crianças pudesse estar por trás da morte de Maria de Fátima. A motivação de Chagas, o maníaco, para assassinar Maria de Fátima era tão perturbadora quanto seus outros crimes. Ele revelou que havia se mudado para a região de Rio Grande do Norte e, de alguma forma, desenvolveu uma obsessão por Maria de Fátima. Ele a observava de longe, acompanhava sua rotina, e as cartas anônimas eram uma forma de alimentar sua fixação e exercer controle sobre ela. A noite do assassinato foi o clímax dessa obsessão. Ele confessou que invadiu a fazenda, atacou Maria de Fátima e, no calor do momento, deixou as iniciais FS na parede para tentar despistar a polícia, criando uma pista falsa que por um tempo funcionou. As iniciais, ele explicou,
Eram uma referência a um antigo desafeto que ele queria incriminar, uma manobra calculada para desviar a atenção de si mesmo. A confissão de Chagas, o maníaco, não apenas resolveu o caso de Maria de Fátima, mas também lançou uma nova luz sobre a complexidade da mente de um serial killer. Sua capacidade de se adaptar, de mudar o modus operandi e de manipular as investigações era assustadora. O caso de Maria de Fátima, embora diferente de seus outros crimes em relação ao perfil da vítima, revelou a mesma crueldade e a mesma motivação subjacente: o desejo de controle, de dominação e de saciar seus impulsos mais sombrios. A justiça, embora tardia, finalmente chegou para Maria de Fátima. Chagas, o maníaco, já condenado por múltiplos assassinatos, teve sua pena somada com mais uma condenação pelo crime contra Maria de Fátima, garantindo que ele passasse o resto de seus dias na prisão. A história de Maria de Fátima Freire é um lembrete sombrio de como o mal pode se infiltrar em lugares inesperados e como a obsessão pode destruir vidas. É também uma prova da resiliência da investigação criminal, que, apesar das dificuldades e dos desvios, eventualmente encontrou a verdade. O caso destaca a importância de não subestimar nenhum detalhe, por mais insignificante que pareça, e de considerar a possibilidade de que o crime possa ser muito mais complexo do que se apresenta inicialmente. A tragédia de Maria de Fátima nos força a refletir sobre a fragilidade da segurança e sobre a capacidade humana para a crueldade, mas também sobre a incansável busca por justiça que, mesmo em face dos maiores mistérios, pode prevalecer. O silêncio da Fazenda Esperança, que um dia foi quebrado por um grito de terror, agora guarda a memória de Maria de Fátima, uma mulher que teve sua vida ceifada por uma obsessão doentia. Sua história, embora dolorosa, nos ensina sobre a importância de dar voz às vítimas e de entender as forças que moldam o lado mais sombrio da humanidade. Se você se sentiu tocado por essa história e quer continuar explorando os mistérios e as complexidades dos crimes que chocaram o Brasil, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, assinar o canal Coração Podre e ativar o sino. Juntos, continuaremos a desvendar as histórias que a mente humana, em sua mais profunda escuridão, é capaz de criar. Sua participação é fundamental para que essas histórias não sejam esquecidas e para que a reflexão sobre o lado obscuro das relações humanas continue a provocar questionamentos e a buscar a verdade.